Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho. Você vai ver nessa edição do Jornal Toda Hora que o presidente dos Estados Unidos disse que China e Rússia representam um desafio para os países da OTAN. O Brasil registrou mais de 800 mortes pela Covid-19 em 24 horas. A gente vai falar ainda da agenda da CPI da Covid no Senado e da campanha de incentivo à doação de sangue. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou a ampliação do prazo de validade do lote de vacinas contra a Covid da Janssen. A vacina deve chegar ao Brasil amanhã. Agora, a vacina da Johnson & Johnson de dose única pode ser usada até o dia 8 de agosto. A aprovação foi baseada em uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade do imunizante. O estudo demonstrou que a vacina tende a se manter estável pelo período de 4 meses e meio. A Anvisa declarou que as doses devem ser preservadas sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Além da avaliação da agência, a FDA, órgão regulamentador de medicamentos dos Estados Unidos, similar à Anvisa, também havia ampliado o prazo de validade do imunizante. Sobre a chegada das vacinas ao Brasil, o Ministério da Saúde informou que a entrega não ocorrerá nesta terça-feira, como já havia sido anunciado. Segundo o chefe da pasta, Marcelo Queiroga, um lote com mais de 3 milhões de doses das 38 milhões compradas pelo governo federal deve chegar ao Brasil na quarta-feira, dia 16. O governo federal espera acelerar o processo de vacinação no Brasil, já que os imunizantes da farmacêutica Janssen, do grupo Johnson & Johnson, são aplicadas com dose única, já que equivale a 2 doses das demais vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. A Anvisa já autorizou o uso emergencial da vacina da Janssen no dia 31 de março. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que 6 países latino-americanos manifestaram interesse em comprar a vacina Butanvac do Instituto Butantan. O governador não disse quais são os países, mas o medicamento vai custar R$10 a dose. É 1/7 do preço das importadas. A Anvisa autorizou os testes clínicos com a Butanvac, que deverão começar ainda este mês, com previsão de serem concluídos em 4 meses. Nesta fase, as pessoas começarão a receber a vacina. A ideia é começar com voluntários da cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista. Só depois, o imunizante terá que receber a aprovação final da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Instituto Butantan já está fabricando a Butanvac. O estoque já estaria em 7 milhões de doses. A expectativa é que até o final de outubro o número chegue aos 40 milhões de doses. Desde abril do ano passado, os pesquisadores e cientistas brasileiros começaram a desenvolver nada menos do que 18 projetos de vacinas 100% nacionais, para que o país não precise de insumos estrangeiros, principalmente da China, para garantir o atendimento da população. Mas, entre todas, a mais adiantada é a do Instituto Butantan. A semana vai ser movimentada na CPI da pandemia. São esperados os depoimentos do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do secretário de Saúde do Amazonas. De Brasília, a Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Essa semana, a CPI da pandemia tem 3 depoimentos, começando nesta terça-feira com o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. O foco dos senadores é ouvi-lo sobre a crise que levou à falta de oxigênio no estado em janeiro deste ano. Na quarta-feira, dia 16, será a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele perdeu o cargo após ser acusado de irregularidades à frente da gestão estadual. Na quinta-feira, o depoimento será do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. O auditor do TCU será ouvido pois desenvolveu um estudo paralelo que questiona o número de mortes na pandemia. No mesmo dia, o empresário Carlos Wizard é esperado para falar com os senadores. Ele teria dado aconselhamentos e trabalhado de graça por alguns dias no Ministério da Saúde durante a pandemia. Por isso, foi convocado à CPI.
Na sexta-feira, exemplo da semana passada, haverá debate entre cientistas. Desta vez, médicos convidados vão discutir a possibilidade de tratamento precoce e lockdown. No fim de semana, o Supremo decidiu negar a quebra de sigilo telefônico de servidores do Ministério da Saúde, aprovado pela CPI da pandemia. O relator do pedido, o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a quebra de sigilo não foi devidamente justificada. Já no sábado, em outra ação, a quebra de sigilo dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi mantida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Neste caso, o Supremo entendeu que a CPI agiu dentro das competências. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E o empresário Carlos Wizard formalizou um pedido para depor de forma virtual. No documento, ele diz que está fora do Brasil desde março, acompanhando o tratamento médico de uma pessoa da família nos Estados Unidos. Ontem, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu as quebras de sigilo telefônico e de e-mail do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. E Nunes Marques entendeu que a decisão seria precipitada. O ministro também negou a quebra de sigilos de Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. O deputado federal Rodrigo Maia foi expulso do Democratas. Segundo a nota oficial do partido, o parlamentar teve direito de resposta, mas prevaleceu a questão disciplinar. O ex-presidente da Câmara dos Deputados estava em conflito com o presidente do Democratas, ACM Neto, e com parte da bancada, desde que eles apoiaram a candidatura do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Um estudo preliminar apontou que a vacina da empresa americana Novavax contra a Covid-19 tem eficácia geral de 90%. Já para os casos moderados e graves, aí a eficiência foi de 100%. Os índices se referem a um estudo de fase 3, o Prevent-19, feito com cerca de 30 mil pessoas. A cada 2 participantes que receberam a vacina, um recebia o placebo. Houve 77 casos de Covid-19 entre os participantes, sendo que 63 estavam no grupo placebo. Os outros 14, que faziam parte do grupo da vacina, foram todos casos leves. Os dados preliminares do estudo feito nos Estados Unidos e no México apontaram uma eficácia geral de 90% e de 100% contra casos graves e moderados da Covid-19. E com relação às variantes, a eficácia da vacina foi de 93,2%. Os resultados ainda não foram publicados em revista científica. A Novavax já havia divulgado em janeiro resultados preliminares de testes feitos no Reino Unido com eficácia de 89,3%. Os estudos também foram feitos na África do Sul e concluíram uma eficácia global de 49,4%. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, enfrentem juntos os desafios representados por Rússia e China. Joe Biden insistiu na necessidade de uma maior coordenação entre os aliados em uma referência direta ao mal-estar gerado na organização com a decisão americana de negociar sua saída do Afeganistão, o que foi feita sem a consulta aos demais países membros da aliança militar. Quero ser muito claro, a OTAN é de uma importância capital para nossos interesses e em si mesma. Se não existisse, teríamos que inventar. Ela permite que os Estados Unidos conduzam seus negócios em todo o mundo de uma forma que nunca teria ocorrido. Joe Biden e sua comitiva foram os únicos entre todos os líderes que entraram por um acesso lateral na sede da OTAN. A reunião de cúpula em Bruxelas marca o reencontro dos americanos com a aliança militar, no momento em que tentam superar as tensões registradas durante o mandato do ex-presidente Donald Trump. Enquanto Washington mantém Pequim no centro das preocupações, os europeus buscam se concentrar na difícil relação com os russos. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 14 graus e a máxima pode chegar a 28 graus hoje. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país.
A semana começou com o céu carregado nas áreas mais ao norte do Brasil, o que mantém ainda elevado o nível dos rios da região norte do país. E a terça-feira também será marcada por chuva volumosa, principalmente numa área que vai do noroeste do Amazonas até o estado do Amapá. Também ocorrem pancadas de chuva nas outras áreas da região norte e de forma muito localizada e até fora de época, numa faixa que vai do noroeste de Minas até o norte do estado de Mato Grosso. Enquanto isso, o centro e sul do Brasil segue com tempo firme. Só tem previsão de chuva isolada no nordeste do Rio Grande do Sul. O nordeste do Brasil recebe chuva ao longo de sua costa, principalmente faixa leste da região, o que é bem comum nesta época do ano. Na porção central do país, o risco de queimada continua elevado entre o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Mato Grosso do Sul, vários pontos de Mato Grosso, especialmente o norte do estado e também o interior do nordeste do Brasil. Quanto à temperatura, Porto Alegre terá mínima de 12 graus e máxima que não vai passar dos 16 graus, mesmo que o sol apareça. Rio de Janeiro começa o dia com um friozinho de 14 graus e à tarde vai fazer 27 graus. Salvador também com 27 graus, mas o dia começa mais abafado, com mínima de 21. Em Cuiabá, a terça começa com 20 graus e a máxima alcança os 35 graus. E Manaus terá mínima de 22 e máxima de 32 graus. Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid-19 no Brasil e você vai ver também que o governo lançou uma campanha de incentivo à doação de sangue. Até já! H 8h44 no horário de Brasília. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a segunda parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de outubro. A terceira parcela do auxílio para esse grupo vai ser paga no dia 14 de julho. O Ministério da Saúde informou que o Brasil já registrou 488 mil mortes pela Covid-19. Em 24 horas, foram confirmados quase 40 mil novos casos. De um dia para o outro, o Brasil registrou mais 827 mortes por Covid-19. Ao todo, já são 488.228 vítimas no país. O Ministério da Saúde confirmou em 24 horas mais 39.846 novos casos de infecção por coronavírus. Isso fez com que o número de contaminados fosse elevado para mais de 17.452.000 diagnósticos da doença. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.973 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 5% a mais e indica a tendência de estabilidade nos óbitos. São agora 35 dias com a média de mortes abaixo da marca de 2.000. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2.000 mortes. A média de novos casos está em 66.913 confirmações diárias. Podemos verificar no mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, que hoje aparecem 7 estados com alta nas mortes: Acre, Amapá, Amazonas, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em estabilidade estão 15 estados: Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E somente 5 unidades da federação registram queda: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Roraima e Santa Catarina. Manaus retoma hoje a vacinação contra a Covid no município. A imunização na capital do Amazonas tinha sido suspensa ontem para análise de dados. Podem ser vacinadas as pessoas com mais de 40 anos. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o grupo prioritário, incluindo agora os pais de pessoas com deficiência menores de 18 anos. Para facilitar o atendimento dos grupos prioritários, a recomendação é de que seja feito um pré-cadastro na plataforma Imuniza Manaus.
O Brasil ultrapassou a marca de 80 milhões de doses aplicadas. São 80.577.000 doses de vacinas contra a Covid. 25 capitais já estão vacinando pessoas de fora dos grupos prioritários, agora por idade. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 56.657.000 brasileiros receberam a primeira dose. Isso dá 26,7% da população. Mais de 23.919.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 1.216.000 doses. É o segundo maior número de primeiras doses aplicadas desde o começo da vacinação em janeiro. Os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. O novo primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, mal chegou ao poder e já tem uma série de desafios pela frente. Um deles é se manter no comando do país. Um dia após prestar juramento, os membros do governo israelense chegaram à residência do presidente para a foto oficial da nova coalizão de governo em Jerusalém. Eles são liderados pelo primeiro-ministro Naftali Bennett. O novo gabinete marca um recomeço para o país após 12 anos de reinado de Benjamin Netanyahu. Acho que Netanyahu e o partido Likud vão passar os dias buscando formas de derrubar o governo. Ele também luta contra seu julgamento e veremos se é capaz de fazer as duas coisas. Também há uma possibilidade de que o Likud entre nas primárias. Não sabemos se são só rumores, mas há competição interna. Com 60 deputados a favor da coalizão da mudança e 59 contra, o parlamento israelense virou a página no domingo da era Netanyahu, o primeiro-ministro mais longevo da história do país. Naftali Bennett, de 49 anos, assume o controle de um governo de 26 ministros, que representam um amplo espectro ideológico da esquerda à direita, passando pelo centro e que também incluem um partido árabe. O único ponto de união era afastar Netanyahu do poder, acusado e julgado por corrupção. O acordo determina que Bennett, líder do partido de direita radical Yamina, comandará a frágil coalizão durante 2 anos. Depois cederá o cargo ao centrista Yair Lapid. A coalizão terá que alcançar compromissos sobre várias questões, como a recuperação econômica, a colonização israelense nos territórios palestinos ocupados e o delicado tema da relação entre Estado e religião. Uma mulher morreu e 3 pessoas ficaram feridas depois que um motorista avançou contra a multidão que protestava contra a morte de um homem negro por policiais em Minneapolis, nos Estados Unidos. Testemunhas relataram que os manifestantes retiraram o homem do veículo e começaram a agredi-lo. Os agentes conseguiram impedir um linchamento e levaram o motorista sob custódia, que foi hospitalizado. A mulher chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A investigação preliminar apontou que o homem que dirigia o veículo estaria sob efeito de drogas ou álcool. Os manifestantes protestavam contra a morte de Winston Boogie Smith em 3 de junho passado, assassinado a tiros por agentes que tentavam prendê-lo por violações relacionadas a armas de fogo. A morte de Smith ocorreu pouco mais de um ano depois da de George Floyd, um homem negro de 46 anos morto pela polícia na mesma cidade e que deflagrou uma onda de protestos pelo mundo. De volta ao Brasil, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional na terra indígena Yanomami, em Roraima. A portaria foi publicada no Diário Oficial e vale por 90 dias. A região, que fica às margens do rio Uraricuera, em Alto Alegre, no norte de Roraima, tem constantes ataques de garimpeiros desde o dia 10 de maio. No fim do mesmo mês, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou ao governo que medidas fossem adotadas para proteger a terra Yanomami. Com isso, o ministro da Justiça autorizou o apoio da Força Nacional às atividades locais para a preservação da ordem pública e o reforço da segurança das pessoas e do patrimônio. A terra indígena Yanomami é alvo do garimpo ilegal de ouro desde a década de 1980. A comunidade indígena Palimiú faz parte da rota usada por garimpeiros para chegar aos acampamentos que ficam no meio da floresta.
Vamos falar de futebol agora. O técnico do América Mineiro pediu demissão. Lisca deixou o comando do time depois de 7 jogos sem vitória. No domingo, o América perdeu de 2-0 para o Flamengo no jogo no Maracanã. E o Lisca estava reclamando faz tempo da falta de reforços. Como não conseguiu, achou melhor deixar o clube. A equipe está no último lugar do Campeonato Brasileiro. Ontem, na estreia na Copa América, a Argentina ficou no empate com o Chile. O jogo foi no estádio Milton Santos, no Rio de Janeiro. Lionel Messi fez um gol de falta. Agora ele é o jogador em atividade com mais gols de falta, 57. O Chile empatou no segundo tempo com o Vidal de pênalti. O goleiro Martínez até defendeu a cobrança, mas não pegou o rebote. No outro jogo da noite, também pela Copa América, o Paraguai venceu a Bolívia por 3-1 no Estádio Olímpico, em Goiânia. Os bolivianos saíram na frente com o gol do Saavedra, só que não conseguiram segurar a pressão paraguaia depois da expulsão do Cuéllar. O Alejandro Romero e o ex-argentino Ángel Romero deram a vitória ao Paraguai no segundo tempo. Com esse resultado, o Paraguai se tornou o líder do Grupo A. Isso, lógico, se aproveitando do empate entre Chile e Argentina. Pela Eurocopa, a Eslováquia venceu a Polônia por 2-1. E no outro jogo do grupo, a Espanha e a Suécia ficaram só no 0-0. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a doação de sangue. Cada doação de sangue pode salvar até 4 vidas. A campanha Doe Sangue Regularmente foi lançada nesta segunda-feira no auditório do Ministério da Saúde em Brasília. O objetivo é aumentar a doação de sangue nos 107 hemocentros distribuídos no país. Quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. A campanha foi lançada na data em que se celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por isso, doadores foram homenageados. Segundo o governo, houve queda de 10% no número da doação de sangue durante a pandemia. Mas através do Plano Nacional de Contingência do Sangue, o Ministério da Saúde fez o remanejamento de bolsas para não faltar para ninguém. 2.481 bolsas de sangue foram redistribuídas ao longo do ano. São realizadas 3 milhões de doações de sangue por ano na rede SUS, né? Isso mostra a solidariedade do povo brasileiro. E o Ministério da Saúde considera essa ação absolutamente prioritária. É por isso que em 2020, 1,6 bilhão de reais foi investido na Rede Nacional de Serviços de Hematologia e Hemoterapia. E em 2020, 1,8, né? 1,6 em 2021, e ainda vamos investir mais, e em 2020, 1,8 bilhão. Segundo o Ministério da Saúde, cada doação de sangue pode salvar até 4 vidas. A campanha está mobilizando todos os hemocentros do Brasil que se adequaram ao momento de pandemia para receber os doadores em segurança. Entre as práticas adotadas está o agendamento prévio da doação. Essa campanha nacional, ela torna visível esse ato de solidariedade e de amor, que é o ato de doar sangue, né? O sangue, ao longo do tempo, simboliza a vida, né? E é muito importante que nós reafirmemos o compromisso com a vida. E, nesse sentido, é importante a doação regular de sangue, né? Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Pode doar sangue quem tem entre 18 e 69 anos. Menores de idade com até 16 anos podem doar caso haja autorização dos responsáveis. É necessário ter também pelo menos 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Não há contraindicações de doação para quem já tomou a vacina contra a Covid-19. É necessário apenas aguardar um período que varia de acordo com o imunizante. Para quem tomou a Coronavac, o prazo de espera é de 48 horas. Já para quem tomou AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, a doação pode ser feita após 7 dias. A representante da OPAS no Brasil, Socorro Gross, destacou que a articulação do governo federal na elaboração de campanhas de doação e remanejamento e distribuição de sangue é exemplo nas Américas. Em lo que foi essa mudança de la doação de sangue, de los hemocentros, de la rede, que para a região das Américas tem sido muito importante, porque realmente Brasil mudou a história, tanto de doação de sangue como de
toda a articulação da sangue para o país e tem sido exemplo e muito solidário também para apoiar a outros países. E essa edição fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Daqui a pouco, 10 da manhã no horário de Brasília, tem outras informações. Tchau. Bom dia.